Tenho a certeza que o IRS vai mesmo descer no fim do mês e depois de mais uma auditoria, desta vez forense, o Benfica vai aguentar e marcar mais autogolos? O mistério das finanças. Olá António, mais uma semana. Olá Pedro, viva mais uma semana. E hoje trazemos muita coisa. Sim, nós vamos falar de futebol, sim, vamos falar de clubes de futebol e depois adiante ainda falaremos do Ronaldo, mas para já vamos falar do Benfica e não é dos golos, mas talvez dos autogolos financeiros e dos negócios. Vamos falar também de impostos e da notícia da descida do IRS, que isso talvez ainda não seja bem aquilo que está a pensar, já vamos falar disso, e ainda vamos falar do fundo de resolução para a banca. Vamos a isto. Tem uma empresa ou trabalha por conta própria? Abra já a conta da sua empresa no site do Milênio. 100% digital e sem papelada. É a abertura de conta para quem cada segundo conta. Milênio, aqui consigo. Bom, e começamos por este mistério que já não devia ser mistério. Não há semana que passe que não se ouça e que não se fale da descida do IRS. Começou por aquela saga, quanto é que descia, se era só a somar a descida do governo anterior, se era nova, se era 1,5 mil milhões, se era só 300, se era 400, começou por aí. Depois, pelo meio, até houve outra descida do IRS, que é a descida do IRS jovem, mas, entretanto, em relação à primeira descida, que é para toda a gente, o PS fez uma proposta que foi discutida na Assembleia da República, foi votada na Assembleia da República. Mesmo votada, exato. E andamos nisto e provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir devem, portanto, estar convencidas, ok, foi mesmo aprovado uma descida do IRS e, portanto, daqui, mesmo que sejam 2 euros, 3 euros, 4 euros, 10 euros por mês, não tarda, vou ter mais um aumento no meu salário líquido. Só que se calhar não é bem assim, não é, António? Olha, não é bem assim. De facto, a ironia de um país que está a ser governado por dois governos. Temos um sistema de dois governos. Um governo executivo e um governo legislativo no Parlamento. Como te chamou Pedro Duarte, está o governo e o contra-governo. E o contra-governo. Ou isso. E, na verdade, a proposta que foi aprovada de redução de IRS, a acrescentar àquela que já todos beneficiamos e que entrou em vigor em janeiro, é a proposta do PS, não a do PSD, ou não a da AD e do Governo. Ou seja, os escalões mais baixos é que voltaram a beneficiam. Enfim, já aqui discutimos as prioridades, não é isso que está agora em causa. A proposta foi aprovada, passou também com os votos do Chega, a chamada xeringonça, enfim, e o que se esperaria, os nossos ouvintes provavelmente estarão à espera, é que quando entra em vigor, que isso se reflita desde logo no salário mensal, claro, que passarão a receber. Seria ou será o normal. Mas há aqui um catch que vai ser interessante de perceber do ponto de vista político e também do ponto de vista do bolso dos contribuintes. É que o Governo não está obrigado a atualizar as tabelas de retenção na fonte. Ora, aí está. E, portanto, se não autorizar as tabelas de retenção na fonte, o que vai suceder é que a descida de impostos, de facto, verifica-se, materializa-se, ela entrou em vigor, vai entrar em vigor. Mas o efeito prático no bolso dos contribuintes só se fará nos reembolsos do IRS 2025, meados de 2025. O Governo está a avaliar se atualiza as tabelas de retenção já, ou se não atualiza. Isso é a informação que tu tens, não é? Isso é a informação que eu tenho. Ou se as atualizará apenas para 2025, portanto, sem efeitos este ano. A decisão é sobretudo política, não é orçamental. Porque, de resto, o PS, e aí numa jogada, enfim, diria bem estruturada de Pedro Nuno Santos, apresentou uma proposta alternativa de redução do IRS, mas com o mesmo impacto orçamental. O Governo, deve dizer, ainda não desistiu da ideia que o Presidente da República poderá pedir a fiscalização preventiva deste diploma por violação da Lei Travão. Isto é, aumenta a despesa, e é um aumento da despesa que não é proposta pelo Governo, é imposta ao Governo. Enfim, obviamente nós sabemos, há dois juristas, Sim. 3 opiniões, ou 4 ou 5, Do e ponto de portanto... vista político teria graça. Teria graça. O Presidente da República, aliás, de facto já está a dar o braço, da mesma maneira que deu ao Governo PS, Sim. sobretudo no princípio. Sim. Aliás, há um paralelismo de imagem, que é o 10 de junho, este 10 de junho que foi na Suíça. António fazer a comparação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa em 2016, no primeiro 10 de junho deles em França,
que fosse celebrizado por uma imagem do chapéu de chuva. porque Exato. estava a chover. Era o que ia dizer, só falta chover. Exato, só faltava chover aqui porque era igual, era o mesmo. Falta chover. Só que agora com outro primeiro-ministro. Portanto, veremos Mas- se o Presidente pede fiscalização preventiva e o que decidirá o Tribunal Constitucional. Também não é de excluir que os partidos peçam a fiscalização, nomeadamente à direita, nomeadamente o PSD e a AD. Isso também estará sempre no domínio da política da parte do Governo e da AD. A fiscalização sucessiva. Mas se for sucessiva, não há efeito suspensivo sobre a medida e, portanto, o IRS entra mesmo em vigor, a redução entra mesmo em vigor. Isto vai se precipitar muito rapidamente, porque foi aprovado. O Presidente da República tem um prazo mais curto para decidir se manda ou não para o Constitucional, e se deixar passar esse prazo, é porque ou promulga ou não, ou veta, e ela seria devolvida à Assembleia. Não me parece que haja razões, nem o Presidente disse em algum momento, deu algum sinal para vetar, portanto, ou manda para o Constitucional ou vai promulgar. Está nas mãos de Joaquim Miranda Sarmento e de Luís Montenegro, obviamente, a decisão de saber se querem politicamente dizer aos portugueses: esta não é a nossa medida de IRS, mas ainda assim nós que garantimos que o IRS desce. Não é exatamente como nós queríamos, mas o benefício vai existir, ou se vai dizer isto é contra a nossa avaliação, contra as nossas prioridades, nomeadamente na chamada classe média e classe média alta, e portanto não vamos fazer esta atualização. E no entretanto, o que é que há, Pedro? Há o Orçamento de Estado para 2025. Precisamente, ou seja, Pode baralhar isto tudo. há de ter as suas próprias medidas, eventualmente também de IRS. Seguramente. para- Do IRS jovem. Não, claro, sim. E para lá de outras, para lá do IRS geral. Portanto, eu diria que eu creio que a decisão será conhecida nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas. O Governo vai anunciar publicamente o que é que quer fazer, até para se antecipar a uma qualquer decisão do Presidente da República sobre a fiscalização ou não. Vamos ver. É curioso que nós temos mais ou menos mais um mês de Parlamento aberto. Sim. E com as eleições europeias parecia que ia haver uma certa acalmia, e acho que há uma acalmia do ponto de vista das eleições. Quer dizer, não vai haver mais eleições relativas, para ficar tudo na mesma não faz sentido nenhum. E sobre isso, o Pedro Nuno Santos, aliás, foi claro naquela noite. Sim. Até falou nos Estados Gerais para os próximos meses. Sim, já lançou os Estados Gerais. Os Estados Gerais foi um projeto de boa memória para o Partido Socialista, na altura de António Guterres, mas foi um projeto bastante longo e bastante frutífero, porque de facto gerou muito pensamento à volta do Partido Socialista naquela altura. E foi, além de mais, foi uma espécie de berço de gestação de um governo, mesmo das pessoas, não apenas do pensamento político e da estratégia política, mas daqueles que iriam fazer parte do governo de António Guterres. Portanto, isso é uma espécie de desejo, claro, de Pedro Nuno Santos, que obviamente não é para já. Mas, nós chegando às férias, basicamente entramos em orçamento. Portanto, vai tudo de férias, 15 dias, 3 semanas. O governo, tipicamente, na primeira semana, quinzena de agosto, não acontece nada, mas depois volta tudo e volta com o orçamento. E é aqui que já entra uma questão que é basicamente a grande aviso / crítica que Mário Centeno já fez sobre as contas, não tanto deste ano, mas as do próximo ano. A crítica assenta no seguinte: foram anunciadas muitas medidas, algumas entram em vigor este ano, muitas entram em vigor no próximo ano, mas todas elas praticamente custam mais dinheiro, ou porque há menos receita, ou porque há mais despesa, ou seja, o equilíbrio das contas públicas pode estar posto em causa. No fundo é isto que Mário Centeno diz. Ora, o que é que aconteceu até aqui? É que, ao contrário do que era habitual, houve uma série de medidas, incluindo negociações da função pública, algumas já com acordos, outras ainda em curso, que começaram fora da época. Porque a época das negociações é a época do orçamento, tipicamente, não é? Portanto, mais ou menos ali nas vindimas, essa é que é a fruta das negociações, e começou-se muito antes. Começou-se muito antes, e, portanto, quando Miranda Sarmento pegar, enfim, já pegou com certeza, mas quando pegar no orçamento de Estado e começar a fazer a cubicagem, muitas das medidas já estão... Até sobretudo pelo que ele próprio denunciou. Ele, Ministro das Finanças, que é, já havia uma série de despesa que nos condiciona e que nos limita a ações e prioridades e escolhas, e portanto vamos ter seguramente um ano num período orçamental, discussão orçamental, mas fica animado. Mas fica esta pergunta ainda sem resposta. E é: quantos euros é que vai descer o seu IRS mensal?
Talvez seja zero. É o que vai- Exato. Pelo vamos menos ver. este ano. Pelo menos este ano. Mas aí, continuando no mundo financeiro, Mistério 2, queres lançar, António? Sim, um negócio que foi pouco discutido, talvez, enfim, pela sua tecnicidade, mas que importa, eu diria, sublinhar. Quando o Estado, o Governo, ainda com Mário Centeno e António Costa, no Governo, venderam um novo banco e assumiram, de resto, o protagonismo da venda do novo banco numa célebre conferência de imprensa, ficou definido que o fundo Lone Star, que comprou o novo banco, ficava com 75%, e o fundo de resolução, o fundo é um fundo que é público, mas que é financiado pelas contribuições dos outros bancos, ficaria com 25%. Enfim, ao longo destes anos, o fundo de resolução, nas vários ajustamentos ao capital, que entretanto se verificaram por causa de um palavrão que se chama DTAs, impostos diferidos, e que foi permitindo que o Estado, ele próprio diretamente, através do Tesouro, também se transformasse num acionista do novo banco. Os 75% do Lone Star estiveram sempre seguros, estão seguros pelo contrato que foi feito, e portanto o fundo de resolução foi perdendo capital para o próprio Estado. Ao longo de vários anos, desde 2017, 18. Ora, surpreendentemente, desta vez, em mais uma destas operações, o Fundo de Resolução tinha direito, um chamado outro palavrão, direito potestativo, de executar, portanto, o direito de ficar com ações do novo banco, e executou esse direito e, portanto, investiu qualquer coisa como 130 milhões de euros para aumentar a sua participação no novo banco, isto é, ao contrário do que estava a acontecer nos anos anteriores, não diluiu a participação e até estava já como terceiro acionista, atrás do Tesouro, mas aumentou a participação ficando como segundo acionista. Isto é tanto surpreendente por uma razão. Vamos lá ver, o Fundo de Resolução não é um fundo de investimento que anda a gerir participações sociais. É um fundo criado, na altura até no contexto da União Europeia, para fazer intervenções em bancos em dificuldade. Não é o caso hoje do novo banco, obviamente, até tem lucros bastante apreciáveis, para não dizer outra coisa. Ora, resultam aqui duas perplexidades, olha, literalmente dois mistérios, não é? Porque é que durante anos Luís Máximo dos Santos, o presidente do Fundo de Resolução, e que é também, ao mesmo tempo, enfim, num modelo de governação que tem muito que se lhe diga, vice-governador do Banco de Portugal, com conflitos de interesse também evidentes, mas porque é que durante anos o Fundo de Resolução não exerceu esse direito e deixou que a sua participação fosse diluída dos 25% para 11%? Porquê? E porquê é que decidiu agora, e só agora, exercer esse direito passando de 11% para 14%, ou 14,5%, menos de 15%? Ora, chegamos aqui a duas conclusões. O Fundo de Resolução avaliou muito mal durante os anos anteriores e não percebeu a vantagem de manter os 25%. Porquê? Porque o argumento agora para exercer este direito é o novo banco vale mais dinheiro e vale mais do que o valor implícito em relação ao que estamos a pagar agora. E, portanto, na verdade, o novo banco, o Fundo de Resolução avaliou o novo banco em cerca de 3 mil milhões de euros e, portanto, está a assumir que o novo banco, quando for vendido, vai ser vendido por um valor superior a 3 mil milhões de euros. Ora, se é verdade, o que é que não era verdade há um ano, ou há 2, ou há 3? Depois há outra perplexidade ou outro mistério. O Estado está ele próprio, o Ministério das Finanças e o Ministro das Finanças, enfim, todos, o Estado e o Ministério das Finanças, indica um vogal para o Fundo de Resolução. Portanto, a resolução tem dois gestores, um presidente e um vogal. O vogal é indicado pelo Ministro das Finanças. Ou sabe-se que o Ministro das Finanças foi informado previamente do negócio. Curiosamente, Mário Centeno veio dizer, num claro distanciamento, que não tinha sido nem informado, nem consultado. Portanto, basicamente o que Mário Centeno diz é: eu não fui informado e se tivesse sido, teria dito que era melhor não fazer este negócio. Basicamente foi o que o governador quis dizer. Mas, de alguma maneira, o Ministério das Finanças também não travou o negócio. Quando, se há uma vantagem para o Fundo de Resolução, também é uma vantagem para o Estado. Ora, era uma vantagem para os contribuintes, para nós todos. Portanto, ficam aqui duas perplexidades de um Fundo de Resolução que, para arrebatar, tem dívidas ao Estado mais de 6 mil milhões de euros, na ordem de 7 mil milhões de euros,
dinheiro que o Estado, os contribuintes, emprestaram ao Fundo de Resolução para o Fundo de Resolução salvar bancos. E o Fundo de Resolução deve aos próprios bancos, que são os seus financiadores, na verdade, anualmente, mas deve, para lá das contribuições, poder emprestar aos próprios bancos 1.200 milhões de euros. Ora, podia ter pegado nesses 120 milhões e ter começado a pagar as dívidas que tem. Podia ter feito isso. As contas do Fundo de Resolução dizem que era mais benéfico, mais rentável investir, e de facto fica a pergunta: porque é que não investiu antes e porque é que o próprio Estado e o próprio Governo não capturaram esse valor que aparentemente é óbvio e que está lá no novo banco para quem o apanhar, não é? O negócio é evidentemente financeiro, mas esta operação será sempre política do princípio ao fim. Sim. No princípio eu admito que nem o Fundo de Resolução nem ninguém acreditasse no novo banco. É bom lembrar, no novo banco enquanto negócio futuro, Sim. é bom lembrar que o novo banco no princípio, 1/3 do banco não existia. 1/3 do balanço eram créditos que não iam ser, que não foram cobrados, portanto Não foram. desapareceu. Mal parado. Portanto era o banco bom cujo 1/3 era mau. E depois admito que tenha sido política, porque as razões tenham sido essencialmente políticas, porque cada ano que passava era uma escandaleira do dinheiro que era transferido. Mesmo estes 130 milhões de compra, eu acho que estranho, eu concordo contigo, é que fez um bom trabalho sobre isto, mas isto passou relativamente de fininho, porque já ninguém quer chegar no banco. Também ninguém quer olhar para isto. Não, já ninguém quer olhar. Mesmo para os outros partidos, ninguém pediu explicações. Nós lembramos de António Ramalho, passava a vida ou em comissões parlamentares ou no Parlamento a dar explicações, a falar sobre o mal parado. Já ninguém quer falar de novo banco, deve ser isso. Exato. Olha, vamos ao nosso último mistério. Qual é o último mistério que trazes? Olha, é do Benfica, no sentido em que foi divulgada agora a auditoria forense ao Benfica, que na altura foi pedida por Rui Costa, que foi pedida, enfim, também num contexto eleitoral muito próprio, e é uma auditoria forense que revela algumas coisas. Aliás, eu vou citar o teu artigo, António. Tu escreveste um artigo com um título daqueles que quando a gente diz eu gostava de ter escrito isto. Benfica como um interposto comercial. Isto, obviamente, não é nenhum elogio. O que nós percebemos é que houve 2 Benficas nas últimas décadas e agora esperemos ter entrado no terceiro Benfica. O primeiro foi de Vale Azevedo, isso foi uma tragédia absoluta em todos os sentidos, toda a gente sabe a história, mas o clube estava completamente de rastros em todos os sentidos, financeiro, desportivo. Era difícil imaginar que chegasse tão baixo, mas chegou. Foi um absurdo, foi uma loucura. E há uma presidência que salva o Benfica, que é desse extrator, que é a de Luís Filipe Vieira, e que monta todo um negócio à volta do Benfica, que obviamente está ligado ao sucesso desportivo, mas ao longo dos anos o Benfica, através de alguns investimentos que no princípio ninguém acreditava, por exemplo a operação da televisão, da BTV, que não se chama Benfica TV, foi bastante criticada no princípio, mas ele conseguiu fazê-la, através de montar um negócio de formação que não pertencia ao Benfica, era muito mais um negócio do Sporting, e de repente o Benfica, não foi de repente, o Benfica investe a sério na formação e cria todo um local, mas sobretudo os estádios voltaram a estar cheios. A operação do Jesus, por exemplo, a contratação do Jesus, era um futebol de ataque. A primeira passagem. Sim, aquela primeira passagem reconciliou muito os benfiquistas e essa reconciliação teve efeitos também económicos. E hoje esperemos estar no terceiro Benfica. Mas qual é a diferença entre o segundo e o terceiro, ou que eu espero que seja o terceiro? É aquilo que a auditoria forense mostra, é o interposto comercial, porque nós tivemos muitos anos a ver clubes que eram usados como... não só, enfim, com o interesse esportivo que obviamente tinham, mas como passadores. Sim. Eu acho que isto já aconteceu com todos. Não vamos hoje falar outra vez do Porto, já falámos no outro dia, mas no Futebol Clube do Porto, não sei se algum dia vai haver uma auditoria forense ou não, mas no Futebol Clube do Porto passaram... Também está a precisar, claramente. Mas está a precisar também, mas hoje não quero falar muito mais disso. Antes aconteceu também no Sporting a outra dimensão, mas esta auditoria mostra que, de facto, o vieirismo teve aquela parte do que eu citei, e acho que todos os benfiquistas, nós os dois somos benfiquistas, mas todos os benfiquistas têm esse reconhecimento. Os não benfiquistas também. E os não benfiquistas também. Mas o que esta auditoria mostra é o lado B, e o lado B não é bom, é um dark side, é um lado negro desse período.
E eu acho que o teu artigo está bastante completo sobre isso. E, Muitas contratações, eu vou dar só um exemplo que é interessante e paradigmático. A UI analisou 51 transferências no período 2008 a 2022, de um total de 176 jogadores transferidos neste período. 176. Foram vários os critérios, é muito detalhado. Destes 51 jogadores, há jogadores que, mesmo para os benfiquistas mais atentos, provavelmente não reconhecerão os nomes. É daqueles nomes que não apareciam nos jornais. 15 destes jogadores nunca jogaram na equipa principal do Benfica. Mas é pior, é que há 5 que nem na equipa B jogaram. É uma coisa impressionante. Foram contratados, saíram do Benfica, pagaram-se transferências, pagaram-se comissões, muito elevadas de resto, muito acima digamos, do que são as guidelines da própria FIFA para estes negócios, e nem sequer um jogo pelo Benfica fizeram, nem na equipa B, menos ainda na equipa principal. Muitos contratos assinados só por um administrador. Enfim, qualquer empresa, a governação nos diz que obviamente tem que haver pelo menos 2 administradores a assinar contratos, por uma questão de, obviamente, de rigor e de boa governação das empresas. Uma série de negócios, muitos mesmo, destes 51, uma dezena, 2 dezenas, assinadas com offshores, que o Benfica não sabia qual era o último beneficiário. Quem é que afinal estava por trás da compra e da venda do jogador? Desconfiável, não é? Há quem desconfie, enfim, desconfiamos, enfim. Devo dizer, para terminar, acho que o Rui Costa tem ainda uma oportunidade, porque estamos na semana em que se demitiu o gestor executivo, que Rui Costa levou para o Benfica quando assumiu a presidência, que é Luís Mendes. Enfim, admite-se que nas próximas semanas possam demitir-se outros, veremos. Rui Costa pode ficar como o Marcelo Caetano do Benfica, não é? Porque podia fazer a transição e fazê-la com um corte. Isso dá um título. Esta pode ficar com o Marcelo Caetano do Benfica. Pode. Porquê? Porque, de facto, ao querer fazer uma espécie de passagem mais ou menos tranquila, porque ele próprio esteve com Vieira, não tendo responsabilidades que tem, mas obviamente, mas esteve com Vieira, e ao não querer cortar com o passado, está a criar a si próprio um enorme problema de autoridade, de legitimidade, até de institucional, que está a revelar-se agora um problema com demissões na sua própria equipa. E, portanto, a Rui Costa, com isto nas mãos, com este relatório nas mãos, tem, e já o tem há algum tempo, o relatório foi entregue em maio para a avaliação da administração, foi já entregue ao Ministério Público para a avaliação de eventuais suspeitas de crime, veremos, e, enfim, a Justiça fará o seu trabalho, mas do ponto de vista do Benfica, Rui Costa tem, até para um campeonato que se inicia sem o Benfica ter que passar pela pré-eliminatória da Champions, isto é, sem risco de poder perder o acesso ao pote milionário da Champions para a fase de grupos, tem aqui ainda uma oportunidade, diria semanas, de clarificar o que quer, fazer, não quero chamar-lhe limpeza, porque isto tem tão mau nome por causa da dimensão política que não lhe vou chamar de fazer uma limpeza, mas fazer uma mudança, não é? Fazer uma mudança e abrir um novo ciclo, sob pena de poder também cair com ele. Vamos ver. Olha, e vamos continuar a falar de desporto e de futebol, enfim, indiretamente, mas isso agora é nas moedas. Bom, e porquê é que eu digo isto? Digo isto por causa da boa moeda. E a boa moeda é por causa de um negócio que, na verdade, eu acho que há 3 pessoas que merecem elogio, mas vamos escolher a menos conhecida das 3, Nuno Terras Marques, que é presidente da Vista Alegre. O grupo Visabeira Vista Alegre. Porque isto tem a ver com o negócio, com o investimento de Cristiano Ronaldo na Vista Alegre, compra 10% da Vista Alegre Atlantis e, portanto, o seu investimento na Vista Alegre, na Bordal Pinheiro e na Atlantis. É um negócio grande, é um negócio que, sobretudo, prevê ou tenta viabilizar uma expansão destas marcas além fronteiras. Obviamente, Cristiano Ronaldo é um enormíssimo embaixador de qualquer marca. E o negócio é grande, enfim, não tanto no dinheiro envolvido, mas sobretudo na ambição que tem. E porquê é que isto nos merece uma boa moeda? Primeiro, ou porquê é que há aqui 3 pessoas que me parecem envolvidas? Uma, Cristiano Ronaldo, obviamente.
Ronaldo tem vindo a fazer investimentos empresariais. Ronaldo tem muito dinheiro, como sabemos, e quem tem dinheiro precisa de investi-lo. Os investimentos fáceis são os imobiliários. Compra prédios, compra casas, aquilo gera um rendimento. E o Ronaldo tem vindo, com o tempo, a fazer investimentos mais setoriais, mais empresariais, que vão desde a comunicação social, a operação também numa empresa portuguesa, que depois se tem internacionalizado com ele em Sepária, de implantes capilares, agora a associação a estas marcas. E segundo, ele tem feito uma associação grande a marcas portuguesas. Há aqui claramente uma intenção de Cristiano Ronaldo, que um dia vai acabar, país, não é? irá acabar a sua carreira, é inevitável, de não sair do país, pelo contrário, voltar e estar ainda mais presente no país. Segundo, a Vista Alegre, e nós que somos jornalistas há alguns anos, lembramos de muitas vidas da Vista Alegre, ou melhor, de muitas mortes da Vista Alegre. A Vista Alegre andou muito tempo entre ameaças de falência, foi comprada, foi vendida, os bancos tomaram conta, depois passaram, etc., até chegar ao Grupo Visabeira, e foi no Grupo Visabeira na altura com o Fernando Nunes, foi no Grupo Visabeira que este grupo deu a volta. Ele depois comprou também a Bordal, na altura aquilo até pareceu um favor que foi feito à Caixa de Depósitos, não sei se foi favor ou não, mas o que quer que tenha sido, a verdade é que houve um investimento e houve capacidade de gestão para isso. E finalmente, Nuno Terras Marques, porque consegue, vamos lá ver, não é fácil ter o investimento de Ronaldo. Os homens, os braços direitos de Cristiano Ronaldo para os negócios em Portugal devem ter uma lista de e-mails e de telefonemas e de mensagens e de propostas a pedir capital infindável. O que não deve faltar são oportunidades. Portanto, quando alguém, no caso do Nuno Terras Marques, consegue seduzir empresarialmente Cristiano Ronaldo, Um investidor com este perfil, que não só entra com capital, mas sobretudo entra com uma capacidade de amplificação da marca e de expansão da marca além fronteiras, está de parabéns. Portanto, daí Nuno Terras Marques. Sim, duas notas só, muito rápidas. O próprio Ronaldo com a Vista Alegre vão abrir uma sociedade partilhada para a Ásia para vender Vista Alegre, Atlantis também e Bordal, Pinheiro também, na Ásia, que é um mercado ao vendo hoje o Ronaldo tem uma afirmação de luxo, muito dinheiro, muita capacidade para investir, e onde Ronaldo e a marca Ronaldo têm um peso brutal. Também em Espanha vão fazer um reforço de internacionalização e obviamente a capacidade de investimento de Ronaldo, neste caso, também é muito interessante. Enfim, olha, é o primeiro golo de Ronaldo, ainda não entrou em campo neste europeu. O primeiro, mas vai entrar mais. E a má moeda? Olha, a má moeda é Manuel Pinho. Enfim, é a condenação efetiva de um governante. Isso não deve passar em claro. Enfim, eu diria que talvez... Eu aqui há uns dias li um texto do João Miguel Tavares sublinhando, talvez se queixando até, saíram muitas notícias sobre a condenação de Manuel Pinho e de Ricardo Salgado, os dois, por causa do famoso saco azul e da compra e dos 15 mil euros por mês que o Manuel Pinho recebeu enquanto era Ministro da Economia, e que escrevia o João Miguel Tavares no Público que não viu opinião sobre o assunto. Eu, de resto, depois posteriormente no Ecologin, a propósito de um trabalho que o BEC está a fazer sobre os 10 anos da derrocada do BES, tive a oportunidade de escrever que ele tinha razão, de facto. E eu encontro uma explicação. Eu ia dizer, não é uma boa explicação, mas é uma explicação. Nós já estamos todos convencidos da culpabilidade e já damos por adquirido e até eventualmente cansados de um processo que se arrasta há muitos anos. E portanto é daquela coisa que quando acontece já deixou de ser notícia porque já toda a gente estava à espera que isso acontecesse. Ora, na verdade não devemos menorizar o que é a importância de uma condenação destas e a importância pode ser obviamente para a própria, obviamente, mas para a reflexão sobre a forma como o país conviveu durante anos com um certo circuito e para as exigências que se têm que ter, nomeadamente escrutínio aos governantes. Neste caso estamos a falar de um ministro que recebeu dinheiro enquanto exercia a sua função como Ministro da Economia, e isso é suficientemente relevante para nós o trazermos aqui esta má moeda desta semana. Sim, e é uma pena efetiva, como dizias. Por exemplo, a Alexandra Pinho, a sua mulher, tem uma pena suspensa.
é inferior a 5 anos, portanto... Bem, obviamente vai haver recurso, Sim. mas enfim, mas é a primeira condenação efetiva, neste caso de Manuel Pinho. Vamos à nossa frase final. Vamos, olha, vou ler. O governo está a ser reformista, tendo em conta que só se passaram 2 meses. Por outro lado, todas as medidas, o que também é normal num governo de minoria, têm ido no sentido de agravar o déficit público ou gastar mais dinheiro. A frase é de Ricardo Reis, numa entrevista ao Eco. É talvez o economista português mais reputado. Deu uma entrevista ao Eco, aliás, no contexto da descida das taxas de juros, a primeira descida da taxa de juros do BCE em muito tempo. Também se falou um pouco de política orçamental, económica orçamental portuguesa. E Ricardo Reis, eu diria aqui, provavelmente um candidato a governador do Banco de Portugal. Falta um ano para a substituição. Veremos se Ricardo Reis não vai estar na lista dos governáveis, digamos assim. Veremos daqui para um ano. Mas já hoje um economista muito relevante a alertar o governo, no fundo, para o que estávamos a discutir no início deste nosso mistério. As contas públicas, as medidas que estão a tomar, a pressão. Nós estamos a viver, enfim, nós discutimos aqui muitas vezes a diferença entre contas certas e contas boas, mas contas certas tivemos. Depois podemos discutir se eram boas ou não, mas tivemos contas certas. Beneficiamos disso do ponto de vista dos mercados, do rating que subiu e do que isso nos poupou em custos dos juros. Estamos a viver desse dividendo. Convém que este ano 2024 e obviamente 2025 não deitem fora este dividendo de credibilidade por esta pressão entre um governo que quer fazer coisas e tomar medidas porque acabou de entrar, num contexto político muito difícil, parlamentarmente falando, e de uma oposição que também tem condições para aprovar coisas que também criam despesa e também criam pressão. Veremos se esta conjugação não se revela fatal para esta credibilidade. No fundo é isso que Ricardo Reis nos diz e que eu acho que devia ser daquelas frases. Enfim, eu ia dizer que o Ministro das Finanças deveria ter na secretária. Ele não precisa, porque o Joaquim Miranda de Sarmento também é desse ponto de vista um ortodoxo. A questão é saber se ele tem força política, a autoridade política, para conter o que vai ser a pressão das várias negociações de que falavas há pouco. E há uma parte da frase que Ricardo Reis diz que isto é normal num governo de minoria. E eu sublinho isto, porque, enfim, independentemente de ser normal ou não, claro que um governo fraco, fraco no sentido de que tem poucos deputados, 78, PSD, Sim. Um governo fraco precisa de conquistar popularidade. Força. Precisa conquistar força. Precisa ter força. E a força tem que vir da popularidade. E a popularidade É com conquista-se medidas populares. com medidas populares. Portanto, atrasam-se as reformas, vêm medidas populares. Veremos o que é que isto vai dar. Ficamos por aqui. Sim. Vamos ver Olha, para a semana vamos ver o jogo de Portugal. Exato, para a semana já teremos pelo menos o primeiro jogo para ver se isto começou bem. Até para a semana. Até para a semana. Um abraço. O mistério das finanças. Tem uma empresa ou trabalha por conta própria? Abra já a conta da sua empresa no site do Milênio. 100% digital e sem papelada. É a abertura de conta para quem cada segundo conta. Milênio. Aqui, consigo.